Atenção, esse vídeo contém spoilers. O terceiro episódio da 8ª temporada de Rick e Morty explora temas de identidade, legado e propósito, e se destaca por sua abordagem singular à mitologia da cidadela dos Ricks, focando em um Rick e um grupo de mortos secundários que buscam forjar seus próprios caminhos. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio da semana de Rick e Morty. Então já deixa o like no vídeo e aproveita e se inscreva no canal que estou trazendo um vídeo de episódio a episódio da temporada. Aproveita e me segue no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição e vamos ao vídeo. O episódio começa com Rick e Morty recolhendo destroços da cidadela, sendo levados a um asteroide, um refúgio de clones de Morty, e lá conhecemos o Rick fazendeiro, uma versão um pouco mais velha e caipira de Rick que cultiva cristais azuis. A interação inicial entre os Ricks é de desconfiança, e observamos a rotina do Rick fazendeiro e a semelhança dos mortos locais com o Morty principal que acompanhamos. A trama ganha impulso quando outros Ricks raptam os mortos do asteroide, atirando no Rick fazendeiro em uma cena bem a lá faroeste, e isso catalisa a vingança do Rick fazendeiro por terem destruído a sua fazenda e revela o destino da cidadela, sendo reconstruída por clones Ricks. Encontramos um Rick Coronel, mascote da cidadela, simbolizando a degradação da nova ordem. E a tentativa de reconstrução é fútil, pois toda a cidadela é uma porcaria, e no meio de toda a porcaria a farinha é do mesmo saco. O Rick fazendeiro que sobreviveu busca vingança, e no caminho ele encontra dois Mortys, um do bar do asteroide, o Morty Fliperama, que deseja resgatar os colegas, e o Morty médico. A indiferença do Rick fazendeiro à vida dos mortos contrasta com a empolgação de um Morty e o ceticismo do outro, que valoriza a liberdade, e essa dicotomia entre nostalgia e busca por independência é um pilar temático. No clímax, os Ricks raptores recebem o fluido de portal, mas o Rick fazendeiro os intercepta, e a sua brutalidade se manifesta, e o Morty médico é morto, já o outro Morty sobrevivente, o Morty Fliperama, é crucial. Descobrimos que o Rick fazendeiro é um antigo chefe de replicação de mortes da cidadela, um Rick cientista chave para a reconstrução. Ele cria um monstro clone de Morty para distração e resgata os mortos clones presos. E o Rick fazendeiro se sacrifica, lutando contra os Ricks clones e destruindo o resto da cidadela. E o episódio culmina com Morty Fliperama emergindo como um líder, declarando que os mortos decidirão seu próprio destino, simbolizando liberdade e individualidade. Homens em conflito aprofunda questões existenciais, como a identidade que é explorada através dos mortos clones, que apesar de cópias, exibem individualidade e anseiam por autonomia. E a luta do Morty Fliperama por um eu autêntico é um testemunho da busca por singularidade. Aqui, o legado é proeminente na tentativa dos Ricks de reconstruir a cidadela, apresentada como farsa e repetição de erros. O Rick fazendeiro, ao destruir a cidadela, busca apagar um legado de opressão, pavimentando o caminho para um futuro desvinculado do passado da cidadela e, por que não, também do seu passado naquele ambiente. O propósito é um questionamento constante para os Mortys, e o episódio subverte essa premissa ao mostrar mortos que anseiam por algo a mais. A jornada do Morty Fliperama, de um Morty entusiasmado a um líder, ilustra a busca por um propósito autodefinido. E a cena final, com cada morte em seu planeta, é uma metáfora para a descoberta e aceitação de um propósito individual. Além disso, o episódio aborda a natureza da violência e da moralidade. O Rick fazendeiro, embora protagonista de sua vingança, não é um herói convencional. A sua brutalidade e indiferença questionam a linha tênue entre justiça e a barbárie. A violência é uma ferramenta com consequências, forçando a reflexão sobre as motivações dos personagens, onde a moralidade é fluida e ambígua. Homens em conflito foca em figuras inesperadas, onde o Rick fazendeiro é o epicentro. Inicialmente, um Rick fazendeiro e posterior à sua revelação como antigo chefe de replicação de mortes da cidadela, um Rick cientista que transforma a percepção. Essa dualidade adiciona camadas, como já foi mostrada em outras vezes, que mesmo versões improváveis de Rick carregam potencial para genialidade e brutalidade, e sua vingança é um ato de reafirmação de identidade e poder. Os mortos do asteroide são mais que clones, representam a diversidade. O episódio os humaniza, o Morty Fliperama se destaca, evoluindo de um Morty quase cínico para um líder. E a morte do Morty médico é um ponto de virada, forçando a amadurecer e assumir responsabilidades. E sua ascensão é uma evolução natural, demonstrando inteligência e resiliência.
O contraste entre o Rick fazendeiro e os Mortys é fundamental. O Rick fazendeiro representa a velha guarda, enquanto os Mortys simbolizam a nova geração, a busca por liberdade. Aqui, a relação é complexa. O Rick fazendeiro, apesar de brutal, salva os Mortys de forma pragmática, e a sua decisão de se sacrificar é um ato de pragmatismo, não altruísmo, reforçando a lógica própria do universo de Rick e Morty. E essa dinâmica entre criador e criação é explorada sutilmente. Esse terceiro episódio adota uma estrutura linear, mas subverte expectativas ao focar em personagens secundários. Essa mudança de perspectiva permite explorar outros temas, e a introdução gradual do Rick fazendeiro mantém o interesse. O ritmo é mais lento e contemplativo, permitindo absorver as nuances da vida no asteroide, e a cena do faroeste acelera a ação e a transição para uma cidadela saloon, transformando todo o episódio em uma grande história de Velho Oeste, à la filmes como Três Homens em Conflito. A revelação da identidade do Rick fazendeiro é um ponto de virada que recontextualiza a trama, e a batalha e a destruição da cidadela dá um fim de vez, ou pelo menos por enquanto a cidadela. O epílogo, com Morty Fliperama liderando, oferece um fechamento satisfatório, e a estrutura, com foco em arcos de personagens que não acompanhamos além desse episódio, demonstra o ponto mais alto do episódio. Além de tudo isso, ele demonstra a contínua evolução visual do Rick e Morty, onde a cada nova temporada a animação é constantemente evoluída. E a transição para um cenário mais de faroeste é bem executada, criando ambientes estilizados com elementos reconhecíveis e exageros de Rick e Morty. Os designs dos personagens são bem elaborados, mantendo a familiaridade e adicionando características únicas, e a atenção aos detalhes é perceptível nos cenários. Em resumo, esse terceiro episódio é um lembrete da capacidade de Rick e Morty de entregar histórias divertidas, enquanto pode explorar outros estilos e, por que não, focando em personagens que nunca mais vamos ver. É uma peça interessante na 8ª temporada, oferecendo uma visão única sobre o universo de Rick e Morty e de suas infinitas possibilidades.